Olá, pessoas! Estou morrendo de saudades de vocês. Não sei se vocês estão com saudades minhas. Eu só iria saber se a gente estivesse na sala de aula, né? Mas estamos em quarentena e a única forma de fazer com que a gente entrasse em contato foi assim. Veja só, eu criei até um canal no YouTube para vocês se inscreverem, para vocês assistirem e para vocês colocarem os seus comentários abaixo do vídeo. Estou tão blogueirinha, estou tão youtuber. Então vamos lá. Qual é o objetivo? Que a gente não atrase muito nos conteúdos. Esse canal é especialmente para a minha turma do primeiro período do IFAL Campus São Miguel dos Campos. Então olha só, a gente começou o primeiro bimestre, estava precisando continuar, né? O primeiro bimestre, vocês sabem que eu gosto sempre de fazer aquela revisãozinha, né? A gente começou com variedade linguística e a gente viu que a língua portuguesa apresenta vários dialetos diferentes, porque é um país muito grande, porque é um país que tem de tudo, né? Regiões diferentes, tem campo, tem urbano, tem profissões diferentes, tribos diferentes, crianças, idosos, então cada um tem a sua linguagem. E aí tem a sua forma particular de se pronunciar. Está errado? De forma alguma. A gente aprendeu isso, que não é errado. É só um dialeto mais íntimo da pessoa. E que não é o outro grupo que vai compreender esse mesmo dialeto. Por isso é necessário que se tenha um dialeto padrão, que é chamado de variedade padrão, ou linguagem formal, ou linguagem denotativa, né? Que é o objetivo assim, que todo mundo compreenda aquilo que você está falando. Então você vai seguir mais as normas da gramática, por isso que é chamado de dialeto padrão, né? E assim, se não for neste dialeto, se incluir figuras de linguagem, gíria ou a sua forma pessoal de falar, a gente diz que está na variedade não padrão, que está na linguagem informal. Enfim, fechamos esse conteúdo e começamos gênero textual, não foi assim? Só que a gente não chegou a terminar. A gente chegou a ver uns slides bem legais, por sinal. Eu adorei o meme, aquele meme foi espetacular. E eu comecei a trabalhar com vocês a diferença entre gênero textual e tipo textual, mas eu não concluí. Então a ideia desse vídeo é que a gente conclua esse assunto e que eu proponha uma atividade para que vocês façam em casa, ok? Então vamos lá. Seguindo aí, pelo amor de Deus, não manguem não, tá? Que eu tô fazendo o possível pra também não mangar de mim. Aí eu vou começar a mostrar aqui, só pra gente dar uma revisada nos slides que foram passados em sala de aula. Bom, gente, eu tô em casa, né? Eu tô no meu quarto, então vai do jeito que tá aqui, certo? Vocês vão olhando pelo computador. Eu mostrei para vocês alguns exemplos de gêneros textuais. Eu coloquei aqui como exemplo a bula. Eu espero que dê para ver. Não sei como é que se faz para ver melhor. Tá bem espelhado, né? Eu tô aqui no fundo, né? Mas dá para ver, dá para entender. E aí eu mostrei para vocês a bula. Eu mostrei para vocês uma receita, né? Isso. Eu mostrei para vocês um cartoon também. Eu mostrei para vocês uma historinha em quadrinhos. Uma página de um diário, tem lá no começo até, querido diário, não é isso? Um bilhete, né, que um bandido deixou para a pessoa que ele ia roubar, para avisar que ia roubá-la. Um infográfico, que inclusive foi um gênero textual assim que é novidade para algumas pessoas, mas não para outras. Uma crônica, né, isso que é o texto de Luiz Fernando Veríssimo, que inclusive é um texto mais longo do que o apresentado aqui, só que não deu. Uma notícia, né, isso. Uma peça teatral, que é toda em forma de diálogo. Uma música, que eu acredito que a maioria conheça essa dupla sertaneja, Henrique e Juliano. E um poema de Carlos Drummond de Andrade. E, obviamente, aquele fabuloso, espetacular. Vou até dar uma focada aqui melhor, deixa eu ver se dá pra ver. Nossa, né, que... Eu prefiro essa, na verdade. Espetacular esse gênero, né? Que é o meme. E eu coloquei outro aqui no final, não é isso? Então, assim, e eles vão vir, viu? Depois dessa quarentena, eles vão vir com força. Então, guardem o dinheiro de vocês, pelo amor de Deus. Então, assim, se vocês perceberem, vocês conheciam a maioria dos gêneros. Não teve, assim, muita coisa
para se dizer. Então, a gente sabe que o gênero textual é algo que está no nosso dia a dia, que a gente conhece, independente de chegar a dizer assim, eu não domino o gênero tal, mas você conhece, né? Então, o que a gente está fazendo, então? A gente vai aprender algumas características deles. E aí, eu queria primeiro que vocês entendessem a diferença entre tipo textual e gênero textual. Aí, eu escrevi umas coisinhas aqui no caderno, eu espero que dê pra ver, né? Eu acho que dá pra ler. Será que tá lendo espelhado? Ou vocês vão ler normal? Ih, gente, será que eu tenho que colocar espelhado? Vamos ver se eu fazendo de outra forma, tá? Assim. Eu acho que assim dá pra ver melhor. Eu escrevi aqui, e vou mostrar aqui a minha caneta do IFAL, né? Que é pra ficar assim uma coisa bem IFAL mesmo de ser. A diferença entre tipo textual e gênero textual, certo? Eu coloquei aqui esse desenho que meu filho claramente percebeu que era ele que estava falando comigo, né? Então, há sempre uma conversa entre o emissor, que é aquele que está enviando a mensagem, e o receptor, que está recebendo essa mensagem. Sempre haverá essa conversa. E esse emissor, ele vai se preocupar como é que ele quer passar essa mensagem. Qual é o objetivo da mensagem que ele quer passar para a pessoa? Ele quer narrar alguma informação, né? Narrar, contar como foi que aconteceu, tarará. Ele quer descrever uma informação, ele quer opinar, argumentar sobre algo, ele quer expor alguma coisa ou ele quer instruir, informar sobre alguma coisa. Então, o tipo textual é o objetivo da sua fala. Como é que você quer falar? Você quer narrar, descrever, argumentar, expor ou instruir, certo? E o gênero textual é em que formato vai ser essa informação. Veja, se eu quero passar uma informação para uma criança, uma informação sobre o Covid-19, eu vou colocar da forma mais fácil. Será que se eu fizer um cartoon, que é um texto assim bem crítico, ele vai entender? Bem sátiro mesmo. Será que a criança vai entender? Será que se eu fizer uma resenha crítica, se eu fizer uma notícia ou uma reportagem, a criança vai entender? Ou seria mais fácil ela entender a partir de uma lenda, de uma fábula, de uma história em quadrinho, de um conto de fadas ou de mito? Então, a forma como você vai escrever, o formato como você vai passar essa informação é chamado de gênero textual. O formato é legal porque ele atende a diferentes tipos de pessoas. Atende a criança, atende as pessoas das redes sociais, que são os memes, né, que são mais rápidos de serem lidos, atende a todo mundo, né? Então, é só você mudar o formato e aí você vai passar a informação. Vocês lembram daquela atividade que a gente fez sobre barata? Que o mesmo conteúdo, né, que era para falar sobre a barata, a gente viu em diferentes textos. A gente viu numa propaganda, a gente viu num romance, numa música, num diário, né? Isso no conto de fadas também, num conto infantil. Então, o mesmo assunto a gente pode fazer de vários formatos, certo? A depender daquilo que a gente quiser. Sendo assim, o tipo textual, eu vou deixar aqui, vocês podem dar uma pausa aí no vídeo e anotar no caderno de vocês. O tipo textual é para dizer o objetivo que você quer com aquele texto. E o gênero textual é o formato em que você quer passar essa informação. Ou seja, eu escrevi aqui, eu não sei se o vento vai levar, né? Mas vamos dar uma ajudinha aqui. Deixa eu colocar algo aqui para segurar. Vou colocar o meu estojo. Assim. Pronto, espero que dê para ver direitinho. Eu escrevi aqui do seguinte. Nós temos um texto, certo? E aí, o tipo textual desse texto, você vai escolher se você quer informar, narrar, expor, argumentar. E depois que você escolher o tipo textual, eu quero narrar uma história. Você vai escolher o gênero. Eu quero narrar essa história em conto, eu quero narrar essa história no romance, porque vai ser mais longo. Eu quero narrar essa história numa fábula, porque vai ser para criança ou para lenda, eu quero dar uma moral nessa história, enfim. Você escolhe o seu gênero textual. Sendo assim, o gênero textual está dentro do tipo textual. Depois que você escolheu o seu objetivo, que no caso que eu estou falando aqui é narrar, você escolhe o seu gênero, né, que você vai utilizar para poder passar essa informação, a linguagem em que você quer passar essa informação, se é uma linguagem formal ou informal, e está pronto o seu texto. Aliás, você vai ter que escrever, né, claro. Enfim,
Mas deu para entender? Eu espero que vocês entendam a diferença entre tipo textual e gênero textual. Então, quando vocês virem um texto, não digam assim, o tipo textual é história em quadrinhos. O tipo textual é narrativo e o gênero é histórias em quadrinhos, certo? Aí, o que é que vocês vão fazer? Eu coloquei aqui na outra página, deixa eu virar aqui, eu também vou deixar bem certinho aqui, que é para vocês fazerem anotação no caderno. A gente já fez à tarde, mas a gente não fez à noite, tá? Então, eu coloquei aqui a diferença, né? Os tipos textuais estão desse lado, eu não anotei, vou colocar aqui. Aqui estão os tipos e aqui estão os gêneros textuais. Pode um gênero mudar de tipo? Pode. No narrativo, nós temos normalmente esses gêneros aqui. Mas um conto pode ser descritivo? Pode. Ele pode ser expositivo, ele pode ser argumentativo, ele pode ser instrucional, a partir do objetivo que você tenha, certo? Primeiro você escolhe o objetivo, depois o formato que você quer usar. No descritivo, normalmente nós temos esses gêneros aqui. Relato que descreve como aconteceu, diário que descreve o seu dia, mas ele também narra. Entenderam? Então, a biografia descreve como você é, o currículo, o cardápio, a receita. O expositivo é aquele que está exposto para alguém, é a propaganda, é o cartaz, é aquele que quer expor alguma informação. O argumentativo é aquele que vai dar opinião, como um artigo científico, a resenha, a redação, as crônicas, a redação do Enem. E o instrucional são esses aqui que querem passar uma informação. O que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês peguem esses aqui, eu já anotei aqui. Eu quero que vocês peguem esses gêneros textuais e deem 3 características de cada um desses gêneros, tá? Por exemplo, eu fiz aqui com um bem mais facilzinho, vocês não vão precisar mais fazer de fábula. Desculpa, gente, é porque eu sou blogueira profissional, aí acontece isso. A fábula, por exemplo, ela precisa ter personagens animais, é uma característica muito forte da fábula. Então, quando você vê uma história e os personagens são os animais falando, faz parte da fábula. Ela apresenta uma moral, ela quer dar um ensinamento para alguém. O texto é curto, né? É para a pessoa não se perder na moral. E a linguagem pode ser formal, mas uma formal bem sem ser tão arcaica, ou levemente informal. Não pode haver gírias, né? A não ser que seja assim, informal no sentido de colocar o diminutivo, que normalmente a fábula é para atingir o público infantil. Então, eu quero que vocês façam a mesma coisa com esses outros gêneros aqui, tá? Vocês deem uma pausa daí, anotem no caderno de vocês, e aí vocês deem as características, que é importante a gente conhecer as especificidades de cada gênero. Até quando a gente quer brincar de misturar os gêneros, a gente precisa conhecer as suas especificidades. Bom, gente, eu não sei se o vídeo passa de 15 minutos aqui no canal, no meu canal. Se inscrevam aí no canal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Podem colocar algum comentário que vocês queiram tirar dúvida, porque aí a gente vai discutindo todo mundo junto. Depois que vocês fizerem a atividade, vocês escrevam bem direitinho lá no caderno de vocês, tirem foto e mandem para mim no WhatsApp. Quando a gente terminar esse conteúdo, eu pretendo passar para vocês algumas atividades daquela pesquisa que a gente fez sobre variedade linguística, sobre preconceito linguístico. Então, eu pedi para que ele fosse escrito na norma padrão, então alguns textos fugiram um pouquinho da norma padrão, não foi prejudicado por isso, mas eu coloquei o que a gente precisa aí adequar para a norma padrão, certo? Então, algumas atividades vão em cima disso. E aí, nos próximos vídeos, aí eu vou explicando o que a gente precisa para adequar a norma padrão e passando mais atividades para vocês lá pelo Siga A ou pelo nosso canal. Beijo, gente, se inscrevam, me deem audiência. Beijos e saudades de todos.